Para todas, para todos que vão estar aqui participando comigo da nossa live de toda quinta-feira. Estou muito feliz de estar aqui. Quinta-feira passada a gente não conseguiu fazer essa live, né? Mas hoje nós estamos aqui. Irmão Cione é a primeira que entrou aí, a paz do Senhor, irmão Cione. Graças a Deus, né? Tem pessoal tá entrando aí. Oi, oi. Meu aluno também entrou aí também. E o pessoal tá entrando. Hoje é o dia da gente fazer a nossa live. Estamos estudando o livro de Amós. Vamos direto ao assunto, porque tem muita coisa para falar, né? E é um livro que não é um livro fácil, né? É um livro que a gente comenta muito, né? Não é um livro que é muito pregado. E a gente está aqui nessa jornada pelo livro de Amós. Eu quero começar com muita alegria, irmão Cione. Eu quero começar lendo um comentário sobre o livro, né, do pastor Hernando Dias Lopes. Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma para ninguém, que eu gosto muito do trabalho do pastor Hernando Dias Lopes, né, acompanho e leio bastante livros dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre Amós, e eu vou usar, né, a introdução do capítulo 4 que ele faz no comentário expositivo dele. É uma introdução muito forte, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção. Era dia 31 de outubro de 1996, às 8h30, no aeroporto de Congonhas, São Paulo. Os alto-falantes anunciavam a partida do voo 402 da TAM para o Rio de Janeiro. O aeroporto estava agitado como nos outros dias. Tudo estava normal. Homens de negócios, escritores, artistas, estudantes, advogados, médicos, comerciantes, empresários, donas de casa e conferencistas com agenda cheia se apresentavam no embarque. Na vizinhança, o dia começava como qualquer outro. São cerca de 400 voos que chegam e saem todos os dias. O ronco das turbinas já é um som natural daqueles arredores. Naquela manhã, os vizinhos do aeroporto acordaram cedo, tomaram café, levavam as crianças para a escola, alguns foram para o trabalho mais cedo, outros ficaram em casa, acordaram mais tarde, escovaram os dentes, ligaram a televisão, conversaram, discutiram, brigaram, planejaram e trabalharam. Nesse dia 31 de outubro, parecia que a rotina seria a mesma de todos os dias. Atenção, senhores passageiros do voo 402 da TAM com destino ao Rio de Janeiro. Última chamada. Dirijam-se ao embarque imediatamente. Última chamada. Embarque imediato às 8h30 da manhã. A porta do Fokker 100 da TAM fecha as portas. O comandante dá as boas-vindas aos passageiros. O tempo está bom. A viagem será rápida e segura. A comissária de bordo fala sobre as normas internacionais de segurança, enquanto quase todos leem jornais e revistas. A aeronave começa a se mover para a cabeceira da pista. O comandante a seguir dá a sua última instrução: tripulação, preparar para a partida. O avião dispara e começa a voar. Uma pane, uma falha, o avião não se apruma no ar. Não tem tempo para fazer mais nada. O avião fica desgovernado enquanto os passageiros e tripulantes entram em desespero. Aquela aeronave que deveria rasgar o espaço e descer no Rio de Janeiro caiu sobre as casas ao redor do aeroporto e explodiu. Pegou fogo e em poucos segundos houve desabamentos, dezenas de corpos soterrados, queimados e carbonizados. 102 pessoas morreram. Aquele era o voo da morte. Aquele era um voo para a eternidade. 8h34, todos os que estavam a bordo tinham voado à presença de Deus e estavam agora diante do trono do Todo-Poderoso. Amós, capítulo 4, fala de um encontro com Deus. Quais foram os pecados que levaram o povo de Amós, capítulo 4 de Amós, a esse acerto de contas? James Offendell diz que esses pecados podem ser listados como se segue: opressão aos pobres, corrupção na adoração, incorrugibilidade sob o divino julgamento. Por que eu comecei com essa fala aqui, né? Que está no livro, no comentário expositivo do pastor Hernando Dias Lopes?
Porque na realidade, Paz do Senhor, Laís, na realidade nós não sabemos o dia que nós vamos nos encontrar com Deus. Na realidade, a gente não sabe, né? A gente não tem como prever nem o dia do nosso nascimento, nem o dia da nossa morte. Todos nós, seres humanos, vamos passar, né, por essa experiência, a não ser que sejamos da geração do arrebatamento, né? Todos nós vamos passar pela experiência da morte. E, na realidade, o que mais precisa estar bem pontuado na nossa vida é o seguinte: nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos estar preparados para esse encontro. Porque toda criatura, ela crendo ou não, né, ela vai estar diante do seu Criador. Nenhuma criatura é autossuficiente. Nós não somos. O homem pode até pensar que é, né? No seu engano, naquilo que ele acha, ele pode até achar que ele é autossuficiente, mas não é. Porque nenhuma criatura ela pode estar ou se sobressair além do seu Criador. Então, eu quis começar com essa fala muito séria, né? Mas foi um acontecimento que todo mundo teve notícia, a gente ficou sabendo, foi uma coisa muito triste que aconteceu. E como acontecem no mundo todo, né? Situações desse tipo, né? Acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, terremotos, maremotos em muitos lugares. E o que fica é isso. O que fica é a gente entender que a nossa vida aqui é limitada e que a gente nunca sabe quando daremos o nosso último suspiro, né? Então é interessante a gente ter a nossa alma pronta para estar com o Senhor. É muito forte, Alcione, muito forte mesmo. Na realidade, o homem se prepara para tantas coisas, né? Tem gente que fala assim, eu tenho que aproveitar a minha vida porque ela é curta. E eu digo o seguinte, nós precisamos estar preparados para a nossa eternidade, porque ela será longa. Então, fica aí essa reflexão pra gente. E a gente vai começar aqui, né? Estudar o livro de Amós. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Eu tô com uma Bíblia nova aqui. Então, eu vou me localizar aqui no livro de Amós. Você já vai abrindo aí a sua Bíblia também no livro de Amós, tá bom? Enquanto eu tô aqui me localizando também. Amós. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, tá bom? Capítulo 4 de Amós. Amós 4 fala de um encontro com Deus. Sim, um acerto de contas. Um encontro com Deus. E quais foram os pecados que levaram a esse acerto de contas com Deus? A gente vai ler aqui, vamos ler alguns versículos aqui no início e depois a gente vai lendo os outros, tá bom? Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Muito forte, gente, a live de hoje, tá? Saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado. Apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Então vamos ler aqui até o versículo 5 e a gente vai comentar um pouquinho aí já no início, tá bom? Pega a sua caneta aí, né, para você anotar, porque uma leitura assim de primeira a gente não consegue compreender. A gente tem que ler ali devagarzinho, pontuando, né? Vendo o que a Bíblia está nos dizendo acerca dessa mensagem. O texto começa aqui, Amós
se dirigindo às vacas de Bazã. Isso aqui é muito forte, tá, gente? Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã. Essas vacas de Bazã, que está no monte de Samaria, a quem Amós está se referindo? Por que ele usa esse termo vacas de Bazã? Aqui, Amós está se referindo ao culto ao corpo. Aqui, Amós está se referindo às mulheres daquele lugar, daquele povo, da realidade do povo de Israel. Deixa eu explicar um pouco essa questão de Bazã. Por que vacas de Bazã? Bazã é um território situado a leste do Rio Jordão, entre o Monte Hermon e as montanhas de Gileade. Então, entre o Monte Hermon e as montanhas de Gileade, fica, né, o território de Bazã. Por isso, vacas de Bazã. As vacas de Bazã, elas eram muito conhecidas na época, gente. Você sabe que Amós era um boieiro, né? Era um agricultor. Amós era uma pessoa do campo, então ele entendia muito bem, né? Então ele usa as expressões dentro do seu vocabulário e expressões também que as pessoas poderiam entender. Então, quando ele fala vacas de Bazã, as vacas de Bazã eram muito conhecidas na época. Por quê? Por causa da sua condição de bem nutridas. Todo mundo conhecia, né, essa espécie de vaca, que era uma vaca bem nutrida, que era uma vaca forte. Por quê? Porque essa região ali entre o vale, entre o Monte Hermon e Gileade, era uma pastagem muito boa, né, muito forte. Então as vacas que pastavam ali, elas eram bem nutridas. Era uma região boa para criação de vacas. Então, quando falava assim, as vacas de Bazã, todo mundo sabia que essas vacas eram vacas gordas, vacas bem nutridas. E existem alguns textos que falam sobre Bazã, tá? Eu não vou ler aqui, porque você sabe que a gente tem pouco tempo, mas a live fica gravada. Então, eu vou dizer o versículo, você anota, se você tiver curiosidade, que eu sei que quem me segue tem curiosidade, né? Quer aprender mesmo. Então, você anota, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14, fala de Bazã, tá? O Salmo 22, versículo 12, também fala dessa região de Bazã. E Ezequiel 39, versículo 18, também fala de Bazã. Então, nessa região, essas reses eram famosas, né? Essas vacas eram famosas por sua beleza, pela sua carne. Quando Amós chama as mulheres de Israel aqui de vacas de Bazã, Amós está dizendo o seguinte: vocês só se preocupam com o corpo, vocês só se preocupam com a aparência, vocês só se preocupam com a sensualidade e com o prazer. Muito forte. Quem vai pregar sobre isso hoje em dia, gente? Me fala. Me fala quem vai pregar uma mensagem dessa hoje em dia, né? Amós, ele foi muito duro nas suas palavras. Aliás, ele era um profeta que não media palavras. Ele usava palavras que todo mundo ia entender. Então, quando ele chama as mulheres de Israel de vacas de Bazã, na realidade ele está dizendo o seguinte: vocês estão preocupadas só com prazer, com a luxúria, com a sensualidade. O que acontece? As mulheres ali em Israel, elas tinham muito poder de influência. Aliás, toda mulher tem, né, gente? Toda mulher tem poder de influência. Agora, como que ela vai usar esse poder? Aí é que são elas, né? Todas as mulheres, elas têm poder de influência. Essa parte da comunicação é muito forte pra gente, né? E essas mulheres aqui, elas tinham um poder de influência que usaram para o mal. Esse poder de influência que elas tinham aqui eram usadas na corrupção da vida social e econômica de Israel, porque elas ficavam, tipo assim, induzindo os maridos a explorar o pobre. Gente, uma coisa muito séria que acontecia aqui. Monsione está aí agradecendo pela ousadia, né? Alguém precisa ser ousado, né, Monsione? E a mensagem é essa, não tem como fugir, não tô inventando nada aqui, tá, gente? Tô falando aquilo que realmente o texto está dizendo. Vacas de Bazã, por quê? Porque as vacas, elas engordavam para o abate. Elas engordavam para o abate.
elas estavam ali se sentindo todas boas, todas bonitas, né, bem alimentadas, mas as vaquinhas, tadinhas, as vaquinhas de verdade, já não sabiam que elas estavam sendo engordadas para o abate. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui com a nação de Israel. Muito forte, gente, muito forte. Uma geração hedonista. O que é hedonista? É aquela geração onde o homem é o centro de todas as coisas, onde o ser humano está no centro de todas as coisas. Nós estamos vivendo esse tempo, tá, gente? Por isso essa mensagem de Amós, ela é tão atual. Elas viviam para o luxo. Essas mulheres aqui de Israel, elas viviam para o luxo, elas viviam para satisfazer a carne, elas eram felizes com uma existência puramente animal. Elas não queriam saber de mais nada. Se tivesse vinho para beber, se tivesse luxúria, joias, para ela estava tudo bem, entendeu? A preocupação delas era o corpo, não era a alma, né? E o tempo delas era preenchido com coisas fúteis. Gente, nós não estamos vivendo esse tempo hoje? É uma pergunta. Será que nós não estamos vivendo esse tempo hoje? Nós temos que tomar muito cuidado. Porque, gente, os textos bíblicos, eles não estão na Bíblia só para enfeitar. Os textos bíblicos, eles não estão na Bíblia só para que a gente possa ler e ficar conhecendo o que aconteceu no passado. O texto está na Bíblia para que a gente não erre, para que a gente faça direito. O que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus, ela está disponível para nós, mas é para a gente não errar, para a gente não fazer as mesmas coisas, não cometer os mesmos erros. Então aqui, na realidade, essas mulheres aqui de Israel, elas preenchiam a sua vida com futilidades, com coisas que não valiam a pena. Elas estavam preocupadas somente com o corpo. Hoje o que a gente vê? A mesma coisa, academias cheias, bibliotecas vazias, academias cheias, Bíblia fechada a semana inteira. Tem gente que só abre a Bíblia no domingo, quando o pastor fala assim, vamos abrir a Bíblia no texto tal. Aí a pessoa abre a Bíblia. Ela não tem mais a prática de orar, ela não tem mais a prática do devocional, de fazer o seu devocional, de ter encontros diários com o Senhor. Hoje a aparência predomina. Não estou aqui falando mal de quem de aparência, né, gente? Quem tem que se cuidar mesmo, né? Não estou falando que a pessoa não tem que fazer uma academia, não tem que fazer um exercício físico, não é isso que eu estou falando. Mas qual é a nossa preocupação principal, gente? Porque um império de músculo, de carne, de cabelo, de maquiagem, gente, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai acabar no túmulo. No túmulo acaba isso tudo. Corpo bonito, músculo, sarado, botox na cara, em outros lugares também, né? Tudo isso, gente, é um império de vaidade, de sensualidade que vai ficar tudo por aí. E a nossa alma? Como está a nossa alma? Então, essa mensagem de Amós, ela é muito profunda e ela é muito atual. Apesar de ter sido pregada há muito tempo atrás, essa mensagem é super atual para os dias de hoje. Então, essas mulheres que Amós chama de vacas de Bazã, elas tinham uma busca desenfreada pelo prazer. Elas viviam entregues à bebedeira. Elas se entregavam aos excessos, às festas caras, requintadas, né? Eram mulheres de sociedade que passavam um dia todo sem fazer nada. Mulheres ociosas, bebendo vinho e dizendo aos maridos o que fazer. A irmã Cione colocou aí. Hoje comentei sobre isso. A roupa que muitas mulheres estão indo para a academia e fiquei horrorizada. Realmente, são muitas coisas, gente. Porque a gente está vivendo um tempo de culto ao corpo. Na realidade é isso. É como eu falei aqui. Ninguém é proibido de fazer uma academia. Mas como as pessoas estão indo para a academia? Com que intenção? Com que objetivo? Com que roupa estão indo? Tudo isso, né, não está sendo analisado. A gente vê que, às vezes, até para a igreja as pessoas não têm noção, né, da roupa que vão para a igreja. Se vestem de qualquer jeito, né,
transmitindo uma lascívia, uma sensualidade que não é bíblico, não é uma coisa de Deus. Então, a gente vê aqui que essa mensagem ela é muito atual. A prosperidade material sem o temor de Deus torna as pessoas extravagantes e tirânicas. A realidade é essa, né? A prosperidade material deixa as pessoas insaciáveis e irrequietas, quando isso toma a prioridade na vida das pessoas. E a gente vê que nesse tempo era assim, era uma ganância insaciável, né? Associado à opressão do pobre. Quanto mais elas tinham, mais elas queriam. Então elas ficavam influenciando os maridos para oprimir o pobre. Isso desagradou profundamente o Senhor. Por isso, Amós já se dirige às mulheres aqui com uma expressão muito forte. Vacas de Bazã. Vacas de Bazã. Elas viviam de uma forma fútil, elas viviam no luxo e empurravam os maridos, né, para oprimir os pobres. E hoje, vamos trazer para os dias de hoje, né? Vamos trazer para cá, vamos fazer uma aplicação pessoal para cá, né? São as mulheres que determinam o rumo da sociedade. As mulheres, elas sempre foram a guardiã da moral. As mulheres sempre foram as guardiãs da moda e dos padrões. Então, para você saber como está uma sociedade, é só olhar para as mulheres. As mulheres são o termômetro de uma sociedade. É só você olhar para as mulheres. Por que Amós se dirige aqui às mulheres? Porque elas estavam ditando uma forma de vida e um estilo de vida muito perigoso ali em Israel. Essa expressão é fortíssima. Essa expressão que Amós usa, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu quando ele falou: vocês são vacas de Bazã. Vocês estão sendo engordadas para o abate. Vocês não estão preocupadas com nada. Mas vai chegar o dia do acerto de contas. Vai chegar o dia do acerto de contas. Então, como eu disse, são as mulheres que determinam o rumo da sociedade. Né? Tem um ditado que diz que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Então, é inocente demais, né? Você não perceber esse poder de influência das mulheres. Por isso, assim, o meu objetivo de vida é instruir mulheres dentro da palavra de Deus. Esse é o meu chamado, esse é o meu desígnio, esse é o meu propósito. É isso que eu faço há muito tempo e é isso que eu quero continuar fazendo até o meu último dia de vida. Esse é o meu chamado. Porque quando você ensina a palavra de Deus, quando você mostra dentro da Bíblia o que uma mulher foi chamada para ser diante de Deus, essa mulher pode transformar várias histórias. Essa mulher pode transformar gerações. Presta bem atenção. Por causa do clamor de Ana, nasceu um Samuel que modificou toda uma geração, que trouxe os preceitos de Deus de volta para a nação de Israel, uma nação que estava sem lei, estava perdida. Então, gente, é muito forte o poder de influência que as mulheres têm quando elas usam essa influência para o bem. Então, assim, eu fico feliz, eu me alegro no Senhor em saber que eu estou contribuindo, nem que seja de forma pequena, né, para que o nome do Senhor seja exaltado através das mulheres. Porque quando você salva uma mulher, você não salva só uma mulher, você salva toda uma geração. Porque uma mulher transformada dentro de uma casa, meu Deus do céu, ela transforma gerações. Então, Amós aqui, ele tomou o pulso da sociedade examinando as mulheres. Como está essa sociedade? É só olhar para as mulheres, né? Uma sociedade que chama, né, que tem prazer em chamar a mulher de cachorra, né? Que sociedade é essa? Uma sociedade que desvaloriza completamente as mulheres, né? Que uma mulher que não tem valor nenhum é exaltada.
É complicado, gente. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. E nós não podemos abandonar o estudo da palavra. Nós não podemos. O tempo que a gente está vivendo, nós não podemos abandonar. Quem, gente, não tiver firmado na palavra, não vai suportar o que vem por aí. Não vai suportar. Se você não estiver firmada na rocha, que é Jesus, você não vai suportar o que vem por aí. Porque o dia do julgamento está chegando. O dia do acerto de contas com o mundo está chegando. Só não vê quem não quer. Quem está cego para essa realidade. E aí, o que Amós diz aqui, ó? Usado pelo Senhor. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, a vós e aos vossos descendentes como anzóis de pesca. Isso aqui também é muito forte, tá? Olha só. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Olha só, o juramento do Senhor aqui é dizendo que esse pecado, o pecado de Israel, não vai ficar impune. Ele jurou. E Deus jura pela sua própria santidade que esses opressores do pobre serão punidos, serão oprimidos. Porque a gente está vivendo um tempo também que as pessoas acham que não tem justiça. As pessoas acham que podem oprimir o pobre, podem rebaixar o pobre, podem cometer atrocidades e injustiças e que nada será feito, né? Tem pessoas que morrem e não são, como é que eu posso dizer? Elas não são colocadas para atender, né, um código de justiça. Tem pessoas que fazem coisa errada a vida inteira e nunca foram pegas. Nunca foram pegas na terra, nunca foram presas, nunca foram submetidas a um julgamento, né? E essas pessoas acham que estão livres, não estão. As pessoas têm a noção que, eu já estou velhinho, ninguém nunca descobriu o que eu fiz, ninguém descobriu as coisas que eu fiz, eu já estou velhinho, daqui a pouco eu vou morrer e acabou, ninguém vai fazer nada. Eu fiquei livre. Não, ficou livre. Porque o corpo vai morrer, mas a alma vai permanecer. As pessoas não têm essa noção, as pessoas acham que ficarão impunes. Não ficarão impunes. A alma é uma coisa tão espiritual, né? A nossa alma e o nosso espírito que vai ficar impresso. Tudo que você faz nessa vida está impresso na sua alma e no seu espírito. Tá tudo ali. E depois, né, vai chegar o dia que todos nós vamos nos apresentar diante do trono. Vai haver um julgamento, né? E as pessoas não têm noção disso. Então a santidade de Deus aqui, né, é colocada em evidência. O Senhor jura pela sua própria santidade. Olha só que coisa forte. A santidade de Deus é o que faz Deus o que Ele é. Isso é muito sério. A santidade não é uma palavra que expressa um atributo da divindade. Não, gente. É bem mais. A santidade é a própria divindade de Deus. Ela está intrínseca em Deus. A santidade de Deus está intrínseca. Então, o juramento que eu faço é tão certo quanto a existência daquilo pela qual eu faço. Eu estou jurando e isso está tão certo que eu juro pela minha santidade, porque santidade é o que Deus é. Deus é santo. Ele não pode ser afastado da sua santidade, porque ele faz parte da essência dele ser santo. Então, imagine o julgamento que a nação de Israel teria aqui, como teve, né? A Monsione colocou aí, ó, não foram pegos na terra, mas ai de quem cair nas mãos do Deus vivo, com certeza. Com certeza. Então, gente, aqui no versículo 2 e versículo 3, Deus está até dizendo como que vai acontecer isso, esse julgamento. Olha só, vocês vão ser levados com ganchos, os vossos descendentes com anzóis de pesca. Por que Amós diz isso? Porque o cativeiro seria humilhante. Aquelas mulheres que viviam nas altas rodas, com roupas caras, com joias reluzentes, elas seriam arrastadas pelas ruas da cidade
como se fosse um peixe, com um anzol no nariz e sendo arrastadas. Gente, isso é muito forte, porque elas seriam tratadas realmente como um gado indo para o matadouro. Os assírios, né, e mais tarde essa profecia de Amós se cumpriu mesmo em Israel, os assírios, eles tinham esse costume. Os assírios, quando chegavam num lugar que eles dominavam aquele lugar, eles colocavam ganchos no rosto das pessoas e puxavam a pessoa com um gancho, como se fosse uma peça de carne mesmo, como se fosse um boi. Gente, era uma coisa horrível. Esse gancho era colocado no lábio inferior, aqui, ó. Era preso aqui. E a pessoa era levada, né, no lábio inferior, ou no nariz. Eu tenho livros aqui que mostram realmente isso. Esses costumes dos povos. Como que eles subjugavam os outros. Tem várias enciclopédias, vários lugares que você pode conferir essa informação que eu estou dando para vocês, tá? E amarravam essas pessoas, né, com cordas e puxavam essas pessoas como se fossem animais, né? Quer que fossem levados para o cativeiro, quer fossem levados para a morte, elas eram levadas assim, desse jeito. E esse texto aqui de Amós é muito forte quando diz isso, porque fala exatamente como eles seriam levados. Quer dizer, Deus não engana ninguém. Deus não engana ninguém. Misericórdia, né, Alcione? O pessoal quem entrou aí agora, eu tô sem óculos, tá difícil para mim ler aqui, gente. Acho que a Cátia também entrou aí. Deus de todas as mulheres ousadas com nutrição da palavra de Deus. A Laís colocou aí, né? Também uma mensagem. Gente, misericórdia, era muito triste. Mas o mais interessante é que como que Deus, ele nos avisa, né? Como que Deus, ele nos adverte. Como que Deus é um Deus amoroso, que ele nos adverte. Minha filha, sai desse caminho. Sai desse caminho, não entra por esse caminho não, porque não vai dar certo. Porque às vezes a gente acha que sabe. Eu tô falando por mim mesma, gente. Não tô aqui fazendo julgamento de ninguém, não. Eu tô falando de mim mesma mesmo. Às vezes a gente acha que sabe das coisas. Não, eu vou fazer assim porque vai dar certo. Não. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, pedir orientação ao Senhor para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. E aqui, Amós, gente, ele foi muito verdadeiro. Tinha que ter muita coragem para chamar as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Tinha que ter muita coragem. E Amós teve, né? Amós está denunciando aqui, versículo 4 e versículo 5, a hipocrisia da vida religiosa. Olha o que ele fala: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. Que a gente sabe que Betel, né, significa casa de Deus. Então o que Amós está falando? Vocês estão indo para a casa de Deus, mas vocês estão em pecado. Vocês estão fazendo coisas erradas. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês estão oferecendo sacrifício, louvores do que é levedado, né? Gente, o texto é muito forte. Os versículos vai até o versículo 13. Eu nem sei se eu vou conseguir falar até o versículo 13. Mas aqui era uma religião movida pelo sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Gente, nós estamos vivendo isso também, tá? Nós estamos vivendo isso também. Porque o que tinha em Betel? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro, gente. Na casa de Deus, bezerro de ouro. Então, era uma religião movida pelo sincretismo. O rei Jeroboão I construiu nos santuários em Betel e em Dan e colocou dentro dos santuários um bezerro de ouro para o povo adorar. Então, o culto estava maculado, o culto estava paganizado. A idolatria foi assimilada no culto. Eles estavam tão acostumados com a idolatria que eles estavam achando tudo normal. O povo queria seguir a Deus ou adorar a Deus por meio de um ídolo. Então houve mistura ali de um culto cananita, de adoração ao bezerro, com culto ao Senhor. E presta atenção, Deus não aceita adoração dividida. Eu tenho batido nessa tecla aqui, gente, há algum tempo. Quem me acompanha aqui nas minhas lives
Eu tenho batido nessa tecla há algum tempo, a tecla da adoração. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é coração dividido. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é disputar adoração com um ídolo falso, com Deus falso. Deus não aceita, gente. Ou você adora a Deus, ou você não adora. Não tem negociação em relação à adoração. E as pessoas acham que elas estão adorando só no momento que estão na igreja levantando a mão. A adoração no hebraico é avodar. A adoração no hebraico é servir. Então você não adora só quando está louvando e cantando. Você adora com a sua vida. A quem você está servindo é a quem você adora. Você está entendendo que a coisa vai mais além? A quem você está servindo é a quem você adora? Vai além de levantar as mãos. Vai além de dar glória a Deus e aleluia. Vai muito além disso, gente. É a vida, é o altar. Então, uma coisa que eu tenho batido na tecla aí é pessoal cantando música do mundo. Gente, inaceitável. Inaceitável. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Só que as pessoas não estão lendo mais Bíblia, gente. As pessoas estão analfabetas de Bíblia. Essa que é a verdade. As pessoas estão no achismo. Eu acho assim. Eu acho isso. E as pessoas acham que Deus negocia adoração. Deus não negocia adoração. E a música está muito atrelada à adoração. Quando você está cantando, você está louvando alguém. Se não é a Deus, é alguma outra coisa. Verdadeira adoração vem daqui de dentro. O templo é eu e é você. Você percebe quando Nabucodonosor fez aquela estátua, né? Erigiu aquele monumento, aquela estátua e falou para todo mundo adorar. O que ele faz como um sinal para que as pessoas pudessem adorar a estátua? É só ler lá no livro de Daniel. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando. Quando vocês ouvirem o som, aí ele cita os instrumentos musicais. Quando vocês ouvirem o som, lê lá, gente, em Daniel. Quando vocês ouvirem o som da música, vocês se prostram e adorem. Então a música vai criar um ambiente para adoração. Agora, qual adoração? A quem você vai adorar nesse ambiente de música? Tem muito crente embarcando nessa aí, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. E aí a pessoa não sabe porque vive uma vida de derrota. Essa que é a realidade. Vive uma vida de derrota porque divide a sua adoração. Deus não aceita divisão de adoração. Tem uma coisa que ele não aceita, é coração dividido. Quem você está adorando? Aí fica a pergunta. Eu vou sair daqui porque senão o assunto vai render. Então, a religião israelita ali em Amós capítulo 4, nós estamos em Amós capítulo 4, se tornou sincrética. Os sacrifícios eram impuros. O culto, gente, ou ele é bíblico ou ele é anátema. E nós não podemos inventar uma forma de culto. O culto não é para nos agradar. O culto é para agradar a Deus. E existe o modelo de culto na Bíblia. Existe, irmã Alessandra? Existe. Existe um modelo de culto na Bíblia. Só que as pessoas não estão lendo mais a Bíblia. Esse é o problema. E elas estão criando um sistema de culto que elas querem, que elas acham bonitinho. É tão bonito se a gente fizer isso. É tão bonito se a gente fizer aquilo. E Deus está recebendo? Deus está recebendo? É sério, gente. A coisa é séria. A gente não inventa um modelo de culto. Eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes. Caim inventou um modelo de culto. Ele foi ofertar lá aquilo que deu na cabeça dele de ofertar. Deus aceitou? Me fala se Deus aceitou o modelo que tinha na cabeça dele. Deus aceitou? Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Errais
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E foi Jesus que falou isso. O culto, ou ele é bíblico, ou ele é anátema. Deus não quer sacrifício. Coloca isso na sua cabeça. Sacrifício tem que ser eu, tem que ser você. Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele quer obediência, porque aqui em Amós 4 tinha sacrifício à vontade. Tinha sacrifício à vontade aqui. Mas no lugar da casa de Deus, Betel aqui, que quer dizer casa de Deus, as pessoas estavam indo para pecar. É só você ler aí, versículo 4. Amós 4:4. Amós está denunciando, vocês estão vindo para Betel, estão transgredindo. Não está adiantando você vir para Betel, porque vocês estão adorando de uma forma errada. Vocês estão fazendo de forma errada. Nós não podemos sacrificar a verdade para atrair pessoas para a igreja. E é o que mais a gente está fazendo. Estou falando de uma maneira geral. Nós não podemos sacrificar a verdade para atrair pessoas para a igreja. Nós não podemos ficar... Meus livros caindo aqui, gente, é muito livro. Nós não podemos acrescentar preceitos de Deus porque a gente gosta dessas coisas. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Vamos dar uma acrescentadinha aqui? Não, gente. O que Deus espera de nós já está dito aqui na palavra. Não precisa inventar mais nada. Está tudo dito aqui. Então, o que acontece? O pragmatismo, hoje está vivendo essa época do pragmatismo. Depois você procura essa palavra aí no dicionário bíblico, tá, gente? Até na Wikipédia tem, para você saber com mais detalhes. O pragmatismo, ele se interessa pelo que dá certo, tá? O pragmatismo, ele se interessa por aquilo que dá certo e não pelo que é certo. Existe uma diferença. Não, eu vou fazer isso aqui porque dá certo. Se eu fizer isso aqui, dá certo. Não, nós não podemos negociar com a verdade. Nós não podemos negociar com a verdade. E a partir do momento que está se aproximando mais a vinda de Jesus, vai haver muita negociação com a verdade. Por que a igreja não vai estar mais aqui no período do anticristo? Porque o anticristo ele vai ter que ter facilidade para manipular as mentes. E ninguém consegue ser manipulado. Quem tem a verdade, ele não consegue ser manipulado. Por isso é até importante você ler a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente não esconde a palavra no nosso coração, a gente começa a pecar, a gente começa a fazer tudo errado. A gente começa a engolir veneno como comida boa. A gente não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Porque as coisas estão tão misturadas hoje que se você não tiver um conhecimento da palavra, você embarca e aceita. Então o pragmatismo hoje está vivendo essa época. Tem igreja para todo gosto. Tem igreja que aceita tudo. Não, vem para cá. Se o pastor não deixa ir, vem para cá que aqui eu aceito. Aqui pode fazer. Porque na porta da igreja todo mundo vai entrar. A igreja física, né? Todo mundo entra. Na porta da igreja todo mundo entra. Eu quero ver na porta do céu. Quero ver na porta do céu. Porque a porta continua estreita. O caminho continua estreito e a porta continua estreita, né? Helena Tanuri que fala isso, né? A porta não passou por reforma. Ela continua estreita. O caminho da salvação é apertado. Entendeu? Então, hoje o que a gente está vivendo? Pragmatismo. Não, vamos fazer porque dá certo. Ninguém quer saber se aquilo é bíblico ou não é. Vamos fazer porque dá certo, tá? É o pragmatismo. É o sincretismo religioso, né? O sincretismo é você atribuir um poder a um objeto ou a algo inanimado. Você atribuir poder àquilo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Vamos orar por esse copo d'água. Vou orar por esse copo d'água. Essa água aqui, a partir de agora, ela vai ficar milagrosa. Você toma a água e fica curado. Isso é um sincretismo. É atribuir um objeto, alguma coisa inanimada, um poder que não existe naquilo. Entendeu? Tô dando só um exemplo básico para você.
tá? Não tô aqui querendo fazer julgamento de ninguém, de fé de ninguém, ok? Mas eu tô dizendo o que que é. Como que surgiu essa palavra sincretismo? Deixa eu falar alguma coisa aqui para você não pensar que eu sou uma pessoa que não sabe do que tá falando, tá? O que quer dizer esse sincretismo? Houve o sincretismo religioso aqui no Brasil. Deixa eu dar um exemplo. A religião predominante no Brasil, né, das pessoas que vieram de fora para cá, dizendo que descobriram o Brasil, era a religião católica, né? Então existiam lá, né, os deuses católicos, vamos dizer assim, né? As entidades católicas, né? Os santos católicos, vamos dizer assim, não é isso? Estou dando um contexto histórico para você. Quando trouxeram os escravos da África para cá, para trabalhar como escravos, eles queriam impor o catolicismo aos escravos. Mas os escravos tinham a sua religião. O que os escravos fizeram para manter a sua religião? Eu estou falando aqui de história. Tá? Tô falando de história aqui agora. O que eles fizeram para manter a sua religião? Eles pegaram o santo católico, né, que eles eram obrigados a venerar sem conhecer, porque não tinha nada a ver com a religião deles. Eles pegaram, né, e atribuíram um nome dos deuses deles para os santos católicos. Então, é muito comum hoje uma pessoa, às vezes até ser espírita e ser católica também. Porque o santo que tem, né, que é venerado na Igreja Católica, também é venerado em algumas religiões espíritas, mas com nomes diferentes, mas é o mesmo. Porque foi o modo que os escravos tiveram, estou falando de história agora, de preservar a sua religião. Então eles falaram assim, então essa aqui é a Nossa Senhora, então a gente vai chamar a nossa, vamos ver, pegar o nome da entidade que eles veneravam e falaram, então essa aqui é a Nossa Senhora. Então eles atribuíram o nome que eles conheciam para o santo católico. Então, sincretismo religioso. Foi um jeito deles preservarem a religião deles. Estou falando isso porque eu já estudei história, eu fiz teologia para conhecer todas as religiões, não somente a religião que eu sigo, que é o cristianismo. Tá, gente? Então, hoje o que a gente muito vê é essa questão do sincretismo religioso. É você atribuir um poder mágico a alguma coisa. Né? A irmã Marrom colocou aí. Água, correntinha, pulseirinha, sal grosso, né? Flor ungida, lenço não sei o que, feijão mágico, sei lá, tanta coisa que eles estão inventando por aí, que a gente vê que não tem isso, não tem nada disso aqui na palavra. E as pessoas estão inventando. A gente chama isso de sincretismo. O sincretismo está na moda. O sincretismo religioso está na moda hoje, muito na moda. Mas continua provocando a ira de Deus. Deus não aceita. É o que fizeram lá em Israel, na época de Amós, que Amós denuncia aqui como profeta. Colocaram um bezerro de ouro dentro do santuário e falaram para o povo adorar o bezerro de ouro. Sendo que, o que o Senhor falou? Que não podia, faz parte dos 10 mandamentos, inclusive. Somente ao teu Deus adorarás e a ele servirás. Não farás para ti imagem de escultura. Tem lá escrito nos 10 mandamentos. Está na Bíblia isso. Em qualquer Bíblia, em qualquer versão de Bíblia, tem os 10 mandamentos, dizendo que não é para adorar nenhum outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. Está escrito. Então, era uma religião fortemente ritualista, muitos rituais. A Amós está dizendo aqui, gente, eu não vou poder entrar em detalhes, vai dar 11 horas, eu tenho que acabar com a live aqui. Mas era uma religião fortemente ritualista. Estou falando do povo de Israel na época de Amós. Oferta sem vida é abominação para Deus. Gente, a gente precisa entender o seguinte: primeiro a gente apresenta a nossa vida no altar. Depois a gente traz a nossa oferta. Primeiro que Deus quer a nossa vida, depois a nossa oferta. Se Deus rejeitar a nossa vida, Ele não aceita oferta. Tu pode trazer qualquer oferta. Se você não estiver se doando, se você não estiver se ofertando, Deus não vai aceitar a tua oferta, seja ela qual for. A oferta que Ele quer é a minha vida e a sua.
Então, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus rejeitou os filhos de Eli. Por isso a Arca da Aliança foi roubada. Deus rejeitou o povo de Judá e por isso disse que estava cansado daquele culto. Ainda hoje, muitos pensam que observâncias externas são as coisas mais importantes da religião. Não são. A coisa mais importante da religião é eu e você. Como você está se apresentando diante de Deus. Então era uma religião humanista, onde o homem estava no centro de todas as coisas. Culto em que o homem está no centro não é culto que agrada a Deus. Você precisa entender isso. Culto em que o homem está no centro não é um culto que agrada a Deus. Vou repetir. Culto em que o homem está no centro é um culto que não agrada a Deus. A motivação aqui em Gilgal, em Betel, não era glorificar a Deus, era agradar os homens, era agradar a eles mesmos. Não havia menção de oferta de pecado. Não tinha muita oferta, mas a oferta pelo pecado não existia. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? A autossatisfação, o egoísmo declararam guerra, morte do arrependimento. Não tinha arrependimento. Eles queriam uma religião que agradasse a eles mesmos, enquanto o Senhor queria uma religião que trouxesse o povo de volta para eles. Então, gente, é assim, é forte. Essa mensagem de Amós é muito forte. Nós estamos no capítulo 4. Era uma religião debaixo do desgosto e da reprovação de Deus. O profeta Amós se dirige aqui aos peregrinos de uma forma irônica. Vinde a Betel para transgredir. Vem para a casa de Deus para transgredir. Vou traduzir aqui. Vem para Gilgal e multiplica as suas transgressões. Amós está sendo irônico mesmo. Vocês estão vindo para a casa de Deus, mas vocês não estão agindo corretamente. Vocês estão no pecado, vocês estão fazendo coisas erradas. O tom de Amós aqui é tom de zombaria mesmo, é tom de ironia mesmo. Betel significa casa de Deus, lugar de encontro com Deus e de transformação de vida. Se você vai para a casa de Deus e você não tem a vida transformada, sinto muito dizer para você, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Se você vai para a igreja, para a casa de Deus, e você não se modifica, você não se transforma, você vive uma vida de aparência, você continua pecando, você continua fazendo coisas erradas, você está perdendo seu tempo. Aquele era um lugar muito especial para o povo de Deus. Betel era o lugar chamado Casa de Deus. Era um lugar, gente, que para o povo judeu era um lugar sagrado. Abraão, né, tinha uma história com Betel. Depois você lê. Eu não tenho tempo de ler aqui, gente, que minha live já está acabando. Gênesis 12:8, Gênesis 13:3 fala de Betel. Jacó tem um lugar especial ali, né? Quando Jacó coloca a cabeça naquela pedra, ele faz um voto com o Senhor. Ele estava onde? Em Betel. Agora, esse lugar que era casa de Deus estava sendo o santuário do rei, onde o rei fazia o que ele queria, onde o rei determinava o que era para ser feito e o povo, né, sendo levado por conversinha, por deuses estranhos. Então, Amós está dizendo, vocês estão vindo para Betel para pecar, vocês estão vindo para Betel para transgredir. Eles frequentavam o templo, mas não adoravam a Deus. Eles traziam oferta, mas não traziam o coração. Entendeu? Então, gente, o que acontece aqui? Amós 4, gente, lê. Eu estou falando aqui com vocês, depois vocês leem os versículos todos. Os versículos vão até o versículo 13. Do versículo 6 ao versículo 11 é revelado não só a obstinação pecaminosa de Israel, mas também o incansável amor de Deus. Porque quando Deus está chamando a nossa atenção, é porque Ele nos ama. Se Deus tira Amós lá de Judá e leva para a nação de Israel, porque eu já expliquei aqui que eram duas nações, Israel e Judá. Reino do Norte era chamado de Israel, Reino do Sul era chamado de Judá. Deus levanta Amós de Judá para pregar contra Israel. Porque tem isso também, né, gente? Profeta de casa não tem honra. Profeta de casa não tem honra. Isso é bíblico, isso é normal. A gente não deve nem se espantar com isso, né?
Porque às vezes ninguém quer ouvir o profeta de casa. Chama um profeta de longe. Aí Deus traz o profeta de longe e o profeta de longe vai falar exatamente o que o profeta de casa falaria. Porque quando Deus quer falar com alguém, ele fala. Ele fala. E não adianta correr, não. Deus encontra você direitinho. Ele sabe onde a gente está. Deus conhece a nossa casa, nosso endereço, a nossa rua, o nosso telefone. Quem foi os nossos pais. Deus conhece o que está dentro do coração, o que está dentro da mente. Deus conhece. Então não adianta fugir. Os israelitas estavam ocupados fazendo dinheiro, armazenando para o futuro, sendo religiosos, e Deus, por sua vez, estava ocupado enviando fome, enviando seca, enviando doença, enviando praga de gafanhoto, enviando epidemia, guerra e terremoto. Amós 4 contraria a campanha da prosperidade que as pessoas andam fazendo por aí. Vamos fazer uma campanha da prosperidade. Todo mundo errando, fazendo coisa errada, em pecado, na campanha da prosperidade. Esquece isso. E às vezes a gente está sendo corrigido pelo Senhor e a gente atribui isso a um azar. Dei azar. Dei azar, aconteceu isso comigo. Gente, não foi azar, não. É Deus nos disciplinando. Deus usou todos os meios para chamar o seu povo ao arrependimento. Deus usou todos os meios. Quando a gente deixa de ouvir a voz de amor do Senhor, aí a gente vai ter que se submeter à vara da disciplina. Porque na mão do pastor tem a vara e tem o cajado. Ok? Tem a vara e tem o cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. E Deus sabe disciplinar direitinho. Deus conhece cada filho e Ele sabe disciplinar cada filho direitinho. Nós que somos seres humanos sabemos. Então, não tem jeito, né? A irmã Alcione colocou aí, não adianta se esconder porque Deus nos acha. É verdade. Deus nos acha. Deus sabe direitinho, tá? Então, quais foram as formas de disciplina de Deus aqui? A fome. Gente, a fome era o castigo pela quebra da aliança. É só você ler. Não deixa de ler esses versículos que eu estou te dando, não. Porque você vai entender direitinho por que Deus estava trazendo juízo aqui, tá? Você vai entender direitinho. A fome era o castigo pela quebra da aliança. Se você ler lá em Levítico 26, versículo 27 até o versículo 31, tu vai entender o que eu estou falando. Deus deixou bem claro, olha, se vocês quebrarem a aliança comigo, eu vou mandar fome. Deuteronômio 28, do 1 ao 11, tá escrito lá também. Entendeu? Tia Aline também tá aí. Seja bem-vinda, Tia Aline. Deus disse que enviar seca. A obediência à aliança era premiada com chuva abundante. Então, se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou em obediência ao Senhor, o que Deus vai mandar para mim? Chuva. Chuva. Eu estava comentando isso com meu esposo há algum tempo, indo para a igreja. Que a gente passa... a gente indo daqui da nossa casa para a Seropédica, a gente vê aquelas plantações de aipim. Aí eu falei com o Luciano assim, meu esposo, interessante, a gente não vê ninguém regando. As pessoas plantam aqui esperando a chuva do céu. Elas plantam esperando a chuva do céu. É o Senhor que rega, né, para que haja uma boa produção. A nossa vida também é assim, gente. A nossa vida também é assim. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer com a minha mão. Mas se eu for obediente, Deus vai trazer chuva para a minha vida. Mesmo que às vezes tenha perdas. Porque ninguém está livre, né? Você lida com todo tipo de gente. Você faz negócios com todo tipo de gente. Tem pessoas que têm um bom caráter, mas tem pessoas que têm um mau caráter, né? E você é obrigado a lidar com todo tipo de pessoas. Mas existe uma bênção programada para quem é obediente. Agora, povo de Israel aqui estava em desobediência. Então eles quebraram a aliança. Deus mandou o quê? Deus mandou fome, Deus mandou seca. Então preste bem atenção. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Ele pode dar chuva aqui e reter a chuva aqui. Aí você não entende. Poxa, mas eu estou do lado da pessoa. A pessoa está sendo abençoada e eu não, porque Deus mandou chuva para lá e não mandou para cá. E Deus pode fazer isso. Eu lembro que na época que era DVD, né? Hoje é CD, né? Bota o CDzinho lá. Agora ninguém nem usa mais isso. Agora é tudo Netflix, né? Tudo online, né? Mas na época a gente tinha que alugar a fita. Eu lembro que meu esposo saiu com as minhas 2 filhas pequenas. Isso tem muito tempo, gente. Tem mais de 15 anos.
E ele saiu com as minhas filhas pequenas para alugar uma fita na pracinha, aqui perto de casa. Umas 3 quadras aqui de casa. Aí começou a chover e ele tava com as 2 meninas pequenas. Eu falei, vou levar o guarda-chuva para ele. Gente, eu saí de casa caindo uma chuva. Quando eu cheguei, assim, pertinho da praça, tudo seco. Gente, foi incrível, eu nunca tinha visto isso. No meu bairro, chovendo, e onde estava a locadora, tudo seco. As pessoas ficaram olhando para mim assim, ué, que essa mulher? Eu toda molhada com guarda-chuva, levando o guarda-chuva para eles, e chegou lá, tava tudo seco. Aí o bairro, uma parte choveu até aqui, daqui para lá não choveu. Deus faz isso. E às vezes as pessoas não conseguem entender. Puxa vida, eu fiz tanto, eu batalhei tanto, não consegui. E a pessoa aqui do meu lado, foi tudo fácil para ela. Deus mandou a chuva. Então, não tem acaso. Não tem sorte, né? Ah, a pessoa teve sorte, eu tive azar. Não, gente, não tem isso. É o direcionamento de Deus. Porque, às vezes, você só vê parte da vida da pessoa. Você acha que foi sorte, não foi sorte não, gente. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. Se a bênção chegou na tua vida, porque Deus mandou a bênção para a tua vida. E se por acaso você está passando algum revés na vida, né? Não é porque você está em pecado. Ou às vezes é também. A gente não sabe. Cada um é que sabe de si. Mas quando você está sendo disciplinado, você sabe. Ninguém é disciplinado sem saber, não. Deus fala com a gente. Deus nos avisa. Ó, você está passando por isso, isso e isso. Você está vivendo isso aqui na sua vida por causa dessa decisão, dessa e dessa. E eu estou disciplinando você por causa disso, disso e disso. Deus, ele fala com a gente. Fala assim. Então, tudo na terra vem de Deus que governa e reina. E existe um governo. Deus reina. Deus não perdeu o controle de nada e nem perdeu o controle da sua vida. Agora, o povo aqui, em Amós 4, não quis se arrepender. Então, esses fenômenos naturais, esses acontecimentos históricos, são as trombetas de Deus, gente, avisando o homem, se volta para mim. Então, quando você vê aí maremoto, terremoto, as coisas acontecendo, é Deus dando sinais, é Deus avisando o homem, se volta para mim enquanto é tempo. Não tem nada mais perigoso do que passar pela vida sem se converter a Deus. Essa é a mensagem, a grande mensagem de Amós. Tudo tem um tempo. Existe um tempo para Deus conversar, para Deus te chamar no amor. Pelo amor, meu filho, faz a coisa certinha, se conserta, se converte. Tem o tempo do amor e tem o tempo da disciplina. E quem vai parar a mão de Deus, gente? Quando ele quer disciplinar, quando ele quer chamar atenção, ninguém vai parar. É por isso que está escrito na Bíblia, horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Porque se você cai na mão do diabo, Deus pode te tirar da mão do diabo. Se você cai na mão do homem, Deus pode te tirar da mão do homem. Agora, quem cai na mão de Deus? Quem vai tirar ele da mão de Deus? Quem vai tirar ele da mão de Deus? Eu te pergunto. Tá entendendo? Então, a coisa é séria. Então, Amós 4 é ensinamento para nossa vida. Só não aprende quem não quer. Então, assim, eu estou crescendo e aprendendo muito com o profeta Amós. É um profeta atual, é uma mensagem atual para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que toda palavra de Deus é divinamente inspirada. Ela serve para a nossa vida. Então, que fica o alerta para nós, né? Que possamos entender que o nosso Deus não deixa nada passar desapercebido. O nosso Deus, ele nos conhece. Ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Sem que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe. Então não adianta tentar se esconder de Deus, ficar dando um jeitinho nas coisas. Não, hoje eu quero te convidar a aplicar essa palavra na sua vida. Eu estou falando para você aqui, né, nessa live, mas eu também estou aprendendo. Então eu quero colocar a minha vida diante de Deus e dizer para Deus, Senhor, se existe algum caminho mal, assim como diz o salmista, se existe algum caminho mal na minha vida, em nome de Jesus, em teu nome, Senhor, tira isso da minha vida. Me conserta, me transforma. Todos os dias a gente precisa pedir transformação ao Senhor, porque todo dia a gente erra, todo dia a gente falha. Então que a gente possa passar por provação, mas passar pela provação sabendo que a gente está fazendo a coisa certa. Passar pela provação, mas saber que o Senhor está conosco, que é só um momento, é só uma prova, é só um deserto que vai passar. Que a gente não possa
ficar inveterado, né? Endurecendo a servir no nosso pecado. Então, se existe alguma coisa na tua vida, eu quero te convidar, assim como Amós chamou a atenção do povo, né? Amós continua chamando a nossa atenção hoje. Se conserta. O Senhor Jesus, ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto a nos perdoar. Então, se conserta. Dobre o seu joelho, tá? Eu vou terminar essa live agora até fazendo uma oração a esse respeito. Né? Você que está comigo agora e você que não vai conseguir ficar, né? Teve gente que entrou e saiu, teve gente que não tem gente que não consegue ficar até 11 horas, que realmente é muito tarde, mas a live fica gravada. Eu quero fazer essa oração nesse momento, para que o Senhor, ele nos perdoe, para que o Senhor nos faça enxergar aquilo que está demais na nossa vida, aquilo que está errado na nossa vida, e que a gente possa se consertar, para que a chuva de Deus nos alcance, para que as bênçãos de Deus nos alcance. Amém? Senhor Jesus, quero te render graças, quero te agradecer por esses momentos que passamos aqui, Senhor, nessa live, que é uma live simples, mas é uma live que foi orientada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, as pessoas que estão me ouvindo agora, que estão agora ao vivo aqui comigo, e as pessoas que vão assistir essa live depois, a Tua palavra é poderosa, é eficaz. Senhor, que Tu possa transformar os nossos corações, porque muitas vezes vivemos coisas que não é para viver. Muitas vezes nós estamos sendo punidos, disciplinados, porque estamos inveterados no nosso pecado, mas nós não queremos ficar assim. Aquilo que está demais na nossa vida, aquilo, Senhor, que está atrapalhando o nosso desenvolver espiritual, que seja tirado, que haja arrependimento da nossa parte, porque arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda, que a gente possa mudar, que a gente possa ter uma metanoia, uma mudança, uma transformação na nossa vida. E que, por causa do arrependimento, as bênçãos comecem a chegar sobre nós e nos alcance. Que possamos estar debaixo de obediência para agradar o Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Nos ajude, nos dê uma semana, um término de semana abençoado em nome de Jesus. Então, eu quero te convidar nesse momento para colocar a sua vida aos pés do Senhor. O Senhor está cuidando de você. Não se preocupe com nada. O Senhor está cuidando da sua vida. Quero aproveitar e fazer um convite. Amanhã nós temos formatura do Mulher Única MCL. Nós estamos fazendo formatura, nós estamos ali na nossa igreja Metodista Ortodoxa, quilômetro 54. Amanhã as mulheres vão estar ali se formando, agradecendo a Deus, né? Nós passamos vários meses ali estudando um livro maravilhoso que é o Despertar da Leoa. Aprendemos a andar com o nosso leão da tribo de Judá. Então quero te convidar, se você estiver perto, tiver essa oportunidade de estar ali conosco, tá? Vai ser uma bênção receber você ali na nossa igreja. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um sono tranquilo, reparador e restaurador, que você possa acordar amanhã com vida, com saúde, para trabalhar, desenvolver suas atividades, ser muito abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Até a próxima.